this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He You always want to watch the one true star. E você sempre quer observar a única estrela verdadeira. There's only one true star, and that's the North Star. Há só uma estrela verdadeira, que é a Estrela do Norte. See? Only one. He stands in the same place. Veja, a única, ela permanece no mesmo lugar. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Isso representa Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Others might wander away, but He remains the same. Outros podem se desviar, mas ele permanece o mesmo. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way, but not Him. He's always the same. Igrejas podem desviá-lo nesta direção, ou algumas desviá-lo naquela direção, mas não ele. Ele é sempre o mesmo. Well, now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime, and you're lost, if you'll watch the trees. Bem, agora, se você não puder ver esta estrela do norte e estiver nublado, então, se notar, se for dia e você estiver perdido, se você observar as árvores, The tree is always, the moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side. a árvore está sempre, o musgo está do lado norte da árvore, porque o lado sul da árvore recebe mais sol do que o lado norte. But what if it's dark and you can't see the moss? Mas e se estiver escuro e você não puder ver o musgo? If you close your eyes and don't try to do any thinking, Se fechar os olhos e não tentar ter nenhum pensamento, close your eyes and get a slick bark tree. Put your hands around the tree like this till your fingers meet. And then start moving around that tree real slow. fechar os olhos e escolher uma árvore de casca lisa, ponha as mãos em torno da árvore assim até que seus dedos se encontrem. E então comece a se mover em torno dessa árvore bem devagar. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side. E quando chegar ao ponto onde a casca esteja bem grossa, fragmentada, esse é o lado norte. The wind, and you can tell which way you're heading, north or south. Os ventos. E você pode distinguir em que direção está indo, norte ou sul. And that way, oh, there's many things, but it takes guides to know how to do those things. E dessa maneira, há muitas coisas, mas requer-se guias para saber como fazer essas coisas. Just an ordinary man get up there and say, I don't feel no difference in it. See? Apenas um homem comum chega ali e diz, não sinto nenhuma diferença nisto. Está vendo? Veja, You've got to be trained for that guiding. você tem de ser treinado para essa função de guia. And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and so forth like that, but to know your way out, that's the idea. E estes rapazes, sem dúvida, eles eram ótimos escoteiros. Eles talvez fossem capazes de dar nós, talvez fossem capazes de acender fogo com pedras e assim por diante. Mas conhecer seu caminho de volta, essa é a ideia. They did not know their way out. So therefore they all perished because they didn't take a guide with them.
Eles não conheciam seu caminho de volta, de modo que todos pereceram porque não levaram um guia consigo. An unthoughtful father, 2 years ago in Colorado, always going up into the mountains, he had a little boy about 6, 7 years old. Um pai irrefletido, 2 anos atrás, no Colorado, ele ia subir as montanhas. Ele tinha um garotinho de cerca de 6, 7 anos. He's going to take him on his first deer hunt. Ele ia levá-lo em sua primeira caçada de veados. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, I'm getting tired. Assim eles subiram alto na montanha, e o garotinho disse ao papai, estou ficando cansado. Get on my back, we're not high enough up yet. The deers are high. Monte nas minhas costas, nós ainda não estamos alto o bastante. Os veados estão no alto. On went the man, till he didn't know he was a city man. O homem foi cada vez mais adiante até que chegou. Ele não conhecia, ele era um homem da cidade. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high. Ele não sabia nada sobre caçar ou aonde ir. Qualquer homem que saiba algo sobre a mata sabe que os veados não ficam no alto. They don't go up there, goats stay up there, not deer. Eles não sobem lá, as cabras ficam lá em cima, não veados. They're down where they can feed, they got to get where there's something to eat. Eles estão embaixo onde podem se alimentar. Eles têm de chegar onde haja algo para comer. And so, but this man thought if I get way up in the rock somewhere up there, I'll find a big buck. He'd seen a picture or something standing up on a rock, and he thought that's where he'd find him. E assim, mas este homem pensou, se chegar a algum lugar lá bem alto nas rochas, encontrarei um grande veado. Ele tinha visto uma foto de alguns em pé sobre uma pedra e pensou que era ali que eu o encontraria. Don't pay no attention to them magazines read. My, oh my, you'll have a nightmare. Não dê atenção ao que se lê nessas revistas. Que coisa, você terá um pesadelo. There's only one thing to do is take a guide, where you know where you're at. Que há só uma coisa a fazer, que é levar um guia, de modo que você saiba onde está. And that father come up a rain all at once up there, one of them quick rains that comes. E aquele pai, veio uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas que vem. And the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back. E o homem caçou muito tarde, até que escureceu, e ele não soube encontrar seu caminho de volta. And then the winds come across the top of the mountains, and he himself moving fast, and that's... Então os ventos vieram através do topo das montanhas, e ele próprio movendo-se rápido, e isso foi... You have to know how to survive. If you're caught out, você tem de saber como sobreviver se for pego no tempo. There's another thing, know how to survive. Aí está outra coisa, saber como sobreviver. I've climbed up trees and slid down, and climbed up trees and slide down, up and down like this to keep alive. Eu já subi em árvores e escorreguei para baixo nelas. Eu subi em árvores e escorreguei para baixo, para cima e para baixo dessa maneira para me manter vivo. I've tucked snow when it would be 4 foot on each side, bust a stump, and lay it down, and so hungry that I couldn't hardly stand it. Já peguei neve quando estava 4 pés de cada lado, quebrei um toco e o deitei, e tão faminto que mal podia suportar. And bust up these old stumps and light them, and let it get hot, and melt the snow down. E quebrei estes velhos tocos e pus fogo neles, e deixei ficar quente e derreter a neve. And then about 1 o'clock in the morning, 2 o'clock, pull the stumps back and lay down on that warm ground to keep alive. E então, por volta da 1 hora da manhã, 2 horas, puxei os tocos para trás e deitei nessa terra quente para me manter vivo. And you have to know how to do these things. E você tem de saber como fazer estas coisas. And this man didn't know what he was doing. He had nobody with him to direct him. E este homem não sabia o que estava fazendo. Ele não tinha ninguém consigo para dirigi-lo. And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. E ele segurou o próprio filhinho de encontro ao peito até que o sentiu esfriar e morrer. Unthoughtful. Irrefletido. If he just took a guide with him, he could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see?
Se ele somente tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido de volta montanha abaixo, independente de que tempo fosse. Veja. But he waited till it gets dark. Then he couldn't see his way around. Mas ele esperou até escurecer. Então não pôde enxergar o caminho. That's the trouble with Christians today. Esse é o problema com os cristãos hoje. They wait till the darkness settles over. Then you find out that you've left without the guide. Eles esperam até que a escuridão caia. Então você constata que foi deixado sem o guia. The guide. O guia. Why, did you ever see a man that was lost? Ora, você já viu um homem que estava perdido? Did anybody ever have the experience of bringing a man lost? Alguém já teve a experiência de trazer de volta um homem perdido? It's the most pitiful thing you ever seen. É a coisa mais lamentável que já se viu. When a man gets lost, he goes wild. You don't know what he's doing. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado. Ele não sabe o que está fazendo. We caught a man out there, a boy, and he'd been lost in the woods, and he thought he was a rancher, but he's in a wrong territory, and he got lost. Turned around. Nós apanhamos um homem lá, um rapaz, e ele esteve perdido na floresta e foi considerado... Ele era rancheiro, mas estava no território errado e se perdeu, desnorteado. And when they found him 3 days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice. E quando o encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um homem desgovernado, gritando o mais alto que podia. His lips was all eat up, and he threw his gun away, and he didn't know what to do. Seus lábios estavam todos comidos, e ele jogou fora sua arma e não sabia o que fazer. And when his own brother, when they had to catch him and tie him, E quando seu próprio irmão, quando tiveram de apanhá-lo e amarrá-lo, when his own brother come to him, he fought at him like an animal, tried to bite him. He didn't know where he was at. quando seu próprio irmão veio a ele, ele lutou com ele como um animal, tentou mordê-lo. Ele não sabia onde estava. Why? He was lost. Por quê? Ele esteve perdido. When a man's lost, he's in a state of bewildered. E quando um homem está perdido, ele está em estado de confusão. And he don't know that he's in that state because his being lost sends his fever upon him, then he doesn't know where he's at and how he's acting. E ele não sabe que está nesse estado, porque o fato de estar perdido envia esta febre sobre ele, e ele não sabe onde está e como está agindo. So is it when a man's lost from God. Assim é quando um homem está perdido de Deus. He'll do things that he ordinarily wouldn't do. Ele faz coisas que comumente não faria. He'll do things that's beyond the thoughts of a human being doing. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos de um ser humano fazer. A lost man from God, a lost church from God. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus. A church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible, will do things that sometimes that you would expect to find in a church of the living God. Uma igreja que tenha se afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia de Deus, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do. Eles ganham seu dinheiro por meio de jogos de batota, jogando na loteria, jogos de azar, qualquer coisa que possam fazer. They'll teach anything, let anything get by. Pat man on the back who's big payers in the church and so forth like that to let them get by with it. That's right. Eles ensinam qualquer coisa, deixam passar qualquer coisa, dão tapinhas nas costas de homens que são grandes pagadores na igreja e assim por diante, para deixar que passem impunes com coisas. Isso mesmo. Put deacons on the boards, been married 4 or 5 times, just in order to get by with it, to make ends meet. Põe diáconos na junta que se casaram 4 ou 5 vezes só para passarem impunes com isto, para conseguirem pagar as contas. There's only one end you've got to meet. That's your obligation to God. Há só uma conta que você tem de conseguir pagar,
que é sua obrigação para com Deus. Stand and tell the truth. Levante-se e diga a verdade. Lost man is in a bewildered state. He's a madman. Perdido, o homem perdido está em estado de desorientação. Ele é um louco. The guide has understanding how to go and what to do. O guia tem entendimento de como ir e o que fazer. God has always sent a guide to his people. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. God has never failed. Deus nunca falhou. He sends a guide, but you've got to accept that guide. Ele envia um guia, mas você tem de aceitar esse guia. You've got to believe it. Está vendo? Você tem de crer nisto. You've got to go the way he said. Você tem de ir na direção que ele diz. If you get into a wilderness and your guide says we go this way and yet you think you go that way, you're going to come up lost. Se você entra numa mata e seu guia diz, vamos nesta direção, e ainda assim você acha que vai naquela direção, você vai acabar se perdendo. Now when God sends us a guide to guide us, we've got to follow that guide. Então, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, nós temos de seguir esse guia. No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we're not subjects to divide that. The guide is the only one. Não importa o que pensamos, o que parece razoável e o que parece ridículo, não cabe a nós determinar isso. O guia é o único. God in the Old Testament sent prophets. They were guides. Deus, no Antigo Testamento, enviou profetas. Eles eram guias. Because the word of the Lord came to the prophet. Porque a palavra do Senhor vinha ao profeta. They were guides. Eles eram guias. They instructed the people, as we had last night, of Isaiah and Uzziah. Eles instruíam o povo, como vimos ontem à noite, de Isaías e Uzias. They was instructed, and they instructed the people and guided them. Eles eram instruídos e instruíam as pessoas e as guiavam. And now God has always sent his guides. He's always never been without a guide. E agora, Deus sempre tem enviado os seus guias. Ele nunca esteve sem um guia. All through the ages, God's always had somebody that represented him on this earth. In all ages. No decorrer de todas as eras, Deus sempre teve alguém que o representou nesta terra, em todas as eras. Now sometimes they get off the beam, as we call it. Agora, algumas vezes, eles se desviam do guia, fora do rumo, como dizemos. When Jesus is here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, "You blind guides"? Quando Jesus esteve aqui na terra, você não se lembra que Jesus disse aos fariseus, condutores cegos? Blind guides, blind to spiritual things. See? Condutores cegos, cegos para as coisas espirituais. Está vendo? Now they were supposed to be guides. Guides to the people. Guiding the people to salvation. Agora, esperava-se que eles fossem guias, guias para o povo, guiando o povo para a salvação. But Jesus said, "You're blind." Mas Jesus disse, estais cegos. And he said, "Let them alone. For if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?" E ele disse, deixai-os, porque se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Blind guides. Condutores cegos. Oh, how the world has been contaminated with that. Blind guiding. Oh, como o mundo tem estado contaminado com isso. Condução cega. He doesn't want you to rely on your own understanding. Ele não quer que você confie em seu próprio entendimento. God does not want you to rely on your understanding or your thoughts or any man-made thoughts. Deus não quer que você confie em seu entendimento, nem em seus pensamentos, nem em quaisquer pensamentos feitos pelo homem. God sends a guide and God
wants you to remember that that's His appointed guide. Deus envia um guia e Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele. And we must remember Him. E devemos nos lembrar dele. Here it says, Jesus said, I will not leave you, but I'll pray the Father and He'll send you another comforter. Aqui isto diz, Jesus disse, não vos deixarei, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. And this comforter, when He was to come, was to guide us to all truth. E este Consolador, quando estava para vir, era para nos guiar a toda a verdade. And the Word of God is the truth. E a palavra de Deus é a verdade. And the Word is Christ. E a palavra é Cristo. I am the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. He is the Word. Ele é a palavra. In the beginning was the Word is with God. The Word was God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Then, if we follow the real true guide, the Holy Spirit, Então, se seguimos o verdadeiro e genuíno guia, o Espírito Santo, He was to tell us what He had seen, what He had heard, and He was to show us things that is to come. era para ele nos dizer o que ele tinha visto, o que tinha ouvido, e era para nos anunciar o que há de vir. Amen. There you are. Amém. Aí está. He is going to show you things to come. Ele vai lhe anunciar o que há de vir. And when the churches today reject that, how can we ever expect to go to heaven? E quando as igrejas hoje rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? When the Holy Spirit was sent to us for a guide, Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, we'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us. When the Holy Spirit was given to us to guide us. nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral ou alguém assim para nos guiar, quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. And the Holy Spirit always speaks of the Word. E o Espírito Santo sempre fala da palavra. I've got many things to tell you. You cannot understand it now, but when He comes, He'll guide you to it. Tenho muito que vos dizer, vós não podeis entender isto agora, mas quando vier, ele vos guiará a isto. That's the reason the coming of a seal. Essa é a razão para a vinda dos selos. At the finishing of the seventh seal, the mystery of God should be finished. No final do sétimo selo, devia se cumprir o segredo de Deus. To know who God is, what He is, how He lives, His nature, His being. Para saber quem Deus é, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser. You're supposed to be all the way up here by that time. Naquele tempo é para você estar inteiramente aqui em cima. Veja, Bring us into the full stature of sons and daughters of God. nos traz a plena estatura de filhos e filhas de Deus. A church that's washed in the blood of Christ, Uma igreja que foi lavada no sangue de Cristo, that's bought without money, is paid for by the blood of Jesus Christ. que foi comprada sem dinheiro, está pago pelo sangue de Jesus Cristo. Now, here we are, a guide, and He is God's provided guide. Agora, aqui estamos, um guia, e ele é o guia provido por Deus. Now we're going through a wilderness, and we're on a road somewhere, and we can't get along without this guide. Agora, nós estamos passando por uma mata e estamos a caminho de algum lugar e não podemos nos dar bem sem este guia. And dare anybody to try to substitute any other guide. E ouse alguém tentar substituir por algum outro guia. If you
do, he'll take you off the line. Se tentar, ele o tirará da linha. This guide knows the way. Este guia conhece o caminho. He knows every inch of the way. Ele conhece cada polegada da rota. He knows every thought that's in your heart. Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. He knows everybody's here. Ele conhece todos que estão aqui. He knows who you are and what you've done and all about you. Ele sabe quem você é e o que tem feito e tudo sobre você. He's God's guide, the Holy Spirit, Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo. and will reveal things to you, and will tell things that He's heard, can repeat your words right back and say what you said. Amen. Ele lhe revelará coisas e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse. Amém. Tell you what you've been, what you got, where you're going. Dizer-lhe o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo. A guide, the correct guide. Um guia, o guia correto. And He will guide you to all truth, and His Word is the truth. E ele o guiará a toda a verdade, e sua palavra é a verdade. Now, the Holy Spirit will never say amen to some kind of a man-made creed. Agora, o Espírito Santo nunca dirá amém a algum tipo de credo feito pelo homem. It'll only punctuate the Word of God with amen, because it's so. Ele somente pontuará a palavra de Deus com amém, porque é assim. The Holy Spirit will not lead you any other way. O Espírito Santo não o conduzirá de nenhuma outra maneira. Now, the strange thing is that we all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of us. Agora, a coisa estranha é que todos nós, todas as nossas grandes denominações e coisas tais, nós afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo, e há tanta diferença quanto há dia e noite em todos nós. But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit, when Ananias baptized him, Mas, quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo quando Ananias o batizou, and he went into Arabia and studied for 3 years, come back and never consulted the church about anything for 14 years. e ele foi para a Arábia e estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos. And when he come and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in doctrine. E quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina. Why? The same Holy Spirit. Por quê? O mesmo Espírito Santo. Where Peter baptized in the name of Jesus Christ, Paul did the same. Well, anybody's done. Onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa sem ninguém lhe dizer. Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost and sanctification and so forth, Paul did the same thing without consulting the church because it was the same God. Onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo e santificação, e assim por diante, Paulo fazia a mesma coisa sem consultar a igreja porque era o mesmo guia. And how can we be today when people deny these truths? Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine. Because they had the same God. Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. The God isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west. O guia não vai levar um nessa direção e um naquela direção, e enviar um para leste e o outro para oeste. He's going to keep you together. Ele vai mantê-los juntos. And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. If we
we just don't let the devil pull you off on the wrong road. We'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. Right? Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração, uma mente, unânimes por um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo. But you got to follow your guide. Yes, sir. Mas você tem de seguir seu guia. Sim, Senhor. Look at Nicodemus. He needed a guide, yet he was a smart man. Veja Nicodemos. Ele precisava de um guia, no entanto, ele era um homem inteligente. He was a teacher, about 80 years old. Ele era um professor de cerca de 80 anos de idade. He was of the Pharisees or the Sanhedrin courts, the council, ministerial association. Ele era dos fariseus ou das cortes do Sinédrio, o concílio, associação ministerial. He's one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it. Ele era um de seus maiores homens, um professor em Israel, um mestre nele. Think, a master teacher. Pense, um catedrático. Yes, he knows the laws. But when it comes to being born again, he needed a guide. Sim, ele conhecia as leis, mas quando se tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. He was hungering for it. Ele estava faminto por isto. He knew there had to be something different. Ele sabia que tinha de haver algo diferente. His expression to Christ that night proved it. Sua declaração a Cristo aquela noite provou isto. It proved also the feeling of the rest of them. But none of them had the very audacity that he had. Provou também isto, o sentimento dos demais, mas nenhum deles teve a mesma audácia que ele teve. There was none of them that could come up there and do what he did. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali e fazer o que ele fez. People condemned Nicodemus for coming by night. He got there. He arrived. Todos vocês condenam Nicodemos por vir de noite. Ele chegou ali. Ele chegou. I know some people won't even start. Day or night. Eu conheço algumas pessoas que nem mesmo começam, dia ou noite. But he got there, and he needed a guide. Mas ele chegou ali e ele precisava de um guia. And he said, Master, we, from the Sanhedrin court, we know that your teacher come from God. E disse, Mestre, nós, da corte do Sinédrio, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Why did he know it? Porque ele sabia disto. He was a vindicated. Ele era vindicado. See, he wanted to know what this new birth meant. Veja, ele queria saber o que este novo nascimento significava. And he went to the right one, because God had vindicated that this was his guide. Jesus. E foi direto ao correto, porque Deus tinha vindicado que este era seu guia, Jesus. Look what he said. Master, we know that our teacher comes from God, because no man can do the things that you do, lest God be with him. Veja o que ele disse. Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes a não ser que Deus seja com ele. It was a vindication there, that there was a living God inside of him. Era uma vindicação ali de que havia um Deus vivo dentro dele. What he testified, not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. O que ele testificou, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que está em mim. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river.
we'll gather with the saints at the river, betrothed by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. Glory to Thee. Let's just close our eyes now and sing it.